que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. É de uma alegria imensa e essa oportunidade de poder ser usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã para falar um pouco sobre aquilo que Ele quer que a nossa igreja escute. Então, peço aos irmãos, vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glória te damos pela imensa alegria que temos de estarmos reunidos ao Senhor Deus como igreja para adorar o seu santo nome, Pai. Nesse momento, ao Senhor Deus, eu peço que o Senhor, Pai, através do seu Espírito Santo, conduza essa mensagem, ao Senhor Deus, e ela possa ser falada, não por mim, ao Senhor Deus, mas pelo Espírito do Senhor. Abençoe, ao Senhor Deus, que possamos compartilhar e entender um pouco mais de Ti. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Bom, nessa manhã vamos falar um pouco sobre alegria. Pois é, num momento tão conturbado no qual estamos passando, de pandemia, de desemprego, de uma série de fatores que deixam o mundo triste nesse momento, né? E não é de se espantar, de fato, sim, é um momento muito triste, né? Pessoas morrendo, temos pessoas ficando desempregadas, negócios fechando, e gera uma certa preocupação, né? E até contraditório, né? A gente pensar agora e falar sobre alegria, né? A primeira vez quando falou sobre esse tema, né? Eu falei assim, poxa, mas falar de alegria, excluindo um pouco esse momento que nós estamos vivendo, é super tranquilo. Alegria é fácil de falar. Quem não sente alegria, na verdade? E me fez pensar, poxa, e eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Poxa, mas o que é alegria? E comecei a refletir sobre o tema. E comecei a buscar na minha história. Eu acho que todos, quando se deparam com essa pergunta, acabam buscando na sua própria história momentos de felizes que passaram, né? E que refletiram essa alegria, né? E comigo não foi diferente. Então, eu comecei a meditar na minha vida sobre, poxa, o que me fez feliz ali no passado, enfim. E acabei lembrando de por que eu me apaixonei pela Renata, né? Então, foi a primeira coisa que me veio na mente. Por que eu me apaixonei pela Renata? E lembrei que me fez apaixonar, assim, a interessar à primeira vista por ela foi o sorriso dela, a gargalhada dela, que é super marcante. Isso me fez realmente ter um momento alegre, me fez sentir bem, lembrar desse momento, né? Não que hoje ela não tenha essa gargalhada gostosa, claro que tem, um pouco diferente, mas naquela época especialmente foi marcante, porque foi a primeira vez que eu experimentava essa felicidade ao lado dela, né? Depois veio outros momentos na sequência, né? Veio o momento do nosso casamento, que foi um dia muito especial, um dia muito alegre, um dia feliz, assim, especialmente para mim e para ela, mas estava um dia diferente, parece que naquele dia o sol brilhava mais, então a gente sentia mais a presença de Deus, foi algo muito maravilhoso e para mim foi muito marcante, né? Depois de nos casarmos, ainda continuei na minha reflexão sobre esses momentos alegres e felizes em minha vida e lembrei do nascimento do meu primeiro filho, o Bernardo. Sim. O Bernardo foi algo bem emocionante, o nascimento dele. Para quem não sabe, o Bernardo nasceu de parto natural. E nós passamos aí, ao longo desse processo do nascimento dele, a gente teve todo o cuidado. Vocês sabem, quem é pai sabe, o nascimento do primeiro filho, né? Tem sempre aquela expectativa, né? Então, conosco também não foi diferente. Em especial, no dia do trabalho de parto, né? A Renata começou a sentir as dores do parto por volta da meia-noite, né? E foi aquela alegria, fizemos todos os planos. A Renata tinha escolhido uma playlist de músicas, acenderam algumas velas para deixar o ambiente bem agradável, né? E assim começou o trabalho de parto, uma dorzinha leve, enfim. Concluindo, foi mais de 11 horas de trabalho de parto, né? Então, assim, foi algo muito dolorido, assim, e quando eu coloco que nós passamos juntos esse trabalho de parto, sim, porque de fato, eu passei as 11 horas ao lado da Renata, não sentindo as dores do parto, obviamente, mas sentindo cansaço, fazendo massagem, enfim, foi muito exaustante, né? E, por fim, aquela alegria veio. Após 11 horas, o choro, né? Eu digo que o Bernardo não chorou, o Bernardo rugiu de fato, né? Foi um choro muito forte, assim, quando ele nasceu.
E eu senti um momento de êxtase, realmente. Eu senti muita alegria. Eu desabei em choro nesse momento, porque foi uma alegria, uma felicidade tremenda naquele momento. E continuando nessa reflexão, não diferente também foi o nascimento da Dora, né? Minha princesinha. A Dora não demorou 11 horas para nascer, foram apenas 6 horas, mas teve todo o sofrimento, mas de uma forma um pouco diferente, porque a gente já tinha experimentado um pouco dessa dor, um pouco desse sofrimento, né? E também da alegria, né? Após o nascimento. E a Dora nasceu também muito bem, trazendo muita felicidade naquele momento. De igual modo, também, eu desabei em choro, e o sentimento foi simplesmente de muita gratidão. Toda vez que nos deparamos com essa pergunta, dessa forma, né, o que é felicidade para você, o que é alegria, buscamos nas nossas histórias. Acredito que com você, como eu já disse, não é diferente, né? E para o mundo também não é diferente. O mundo sempre está buscando essa questão da alegria, da felicidade, de estar 100% a todo momento, né? Mas será que o que a Bíblia nos ensina? Nós estamos estudando por vários temas, né? Falamos de amor, falamos de paz, falamos de louvores, falamos de oferta, enfim. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia nos ensina sobre o tema especial agora, alegria, né? E fazendo um paralelo com o que a Bíblia nos ensina, o que o mundo nos ensina, eu fui procurar no dicionário também. Alegria, o dicionário define a alegria como um sentimento de contentamento ou de prazer excessivo. Contentamento e prazer excessivo. Voltando de novo na minha reflexão sobre o que era a alegria para mim, por mais que tenham sido valorosos esses momentos na minha vida, desde o casamento, do nascimento, do sorriso da minha esposa, eu não senti um verdadeiro contentamento ou um prazer excessivo que o próprio dicionário nos define, né? E para o mundo? Como é que o mundo enxerga a alegria? Hoje o mundo está trazendo muito aquela questão da busca da felicidade. Existe até um filme, eu acho que todos conhecem, que é o filme protagonizado pelo Will Smith. Né? Eu não lembro o nome do personagem que ele protagoniza, mas ele passa o filme todo em busca da felicidade. E esse filme nos mostra, um retrato muito parecido com o que vivemos hoje. No mundo corporativo, na área da educação, enfim. Todo ser humano está em busca dessa felicidade. E às vezes passa uma vida de amargura, de sofrimento, e sempre em busca da felicidade. Irmãos, mas o que a Bíblia nos diz sobre essa felicidade? Será que devemos, em todo momento, estar buscando o meu bem próprio? Né? Que eu me sinta bem, que eu me sinta feliz, que esse gozo transborde em minha vida através do meu trabalho, através de um carro novo, através de um relacionamento saudável. É isso que a Bíblia, será que nos promete? Gostaria de convidar os senhores e as senhoras que abrissem suas Bíblias na carta de Gálatas. Vamos fazer uma leitura dos versículos, Gálatas 5, capítulo 5, versículos de 22 a 25. É um trecho muito conhecido para que a gente possa contextualizar um pouco do que vamos falar hoje. Gálatas 5, de 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando entendemos esse versículo, fazendo um comentário, muitas vezes essa passagem fala dos frutos do Espírito. E na realidade, não é isso que está escrito. A palavra fruto está no singular. Ou seja, fruto é todo esse conjunto de qualidades, vamos dizer assim. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esses adjetivos, eles compõem o fruto do Espírito. É como se, irmãos, pensássemos numa mexerica, me fugiu o nome. Veio o nome lá do sul, bergamota, mas não veio mexerica. Mas é como se fosse uma mexerica. Nós descascamos, nós temos o caroço, temos os gomos.
Então, a mexerica ela não é completa se faltar 2 ou 3 gomos. Ela fica imperfeita. Da mesma forma, é o fruto do Espírito. Se não tivermos todas essas qualidades, não podemos ter o fruto perfeito, né? Então, entendam que para experimentar todas essas coisas, precisamos também nos esvaziar. É o que a palavra nos diz aqui. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Para que isso aconteça, precisamos nos esvaziar. Eu não posso ter espaço dentro de mim essa vontade de querer buscar a minha própria felicidade, as minhas paixões e concupiscências. Voltando no dia do parto, vou contar um pouquinho de como foi. Especialmente o do Bernardo, porque a gente também não tinha experimentado essa experiência, né? A gente tinha experimentado essa questão de ter um filho, né? E principalmente de ter, sendo o primeiro filho, ter feito a opção de ter um parto humanizado, né? Ou seja, sem intervenção nenhuma. Irmãos, eu digo que foram... Quando a gente leu bastante, a gente participou de algumas palestras e parecia ser tudo muito bonito, né? Muito, muito legal. Mas viver 11 horas realmente nesse sofrimento, nessa angústia, foi bem complicado. Foi bem complicado. Falando especificamente da Renata, eu vi uma mulher diferente. Dentro dessas 11 horas, eu conheci, de fato, quem era a minha esposa. Quem era a guerreira, que é, de fato, a minha esposa. Foram 11 horas que essa mulher passou sofrendo, com muita dor, gritando. Então, assim, foram 11 horas de puro sofrimento e dor. E eu tenho certeza que ela também nunca havia imaginado passar por essa dor. Ela sequer, por mais que tenha conversado com algumas pessoas, lido alguns livros, mas na pele é muito diferente. E eu vivenciei isso, né? Durante essas 11 horas, realmente, eu percebi que uma mulher foi esvaziada. E ali estava nascendo outra. Aquela mulher eu não conhecia naquele momento. Eu só enxergava uma pessoa com muita dor e com muita... cheia de dor e de sofrimento naquele momento. Ela estava realmente tomada pelaquela dor e pelo aquele sofrimento. E eu tenho certeza, irmãos, que ela não imaginava de fato isso. E por fim, após as 11 horas... aconteceu algo mágico, né? Algo de Deus de fato, né? Porque quando o Bernardo nasceu e deu aquele rugido, como eu contei no início para vocês, a dor da Renata passou de uma hora para outra, simplesmente passou. E ela começou a experimentar algo que também ela nunca tinha experimentado, que era o amor da chegada de um filho. E essa alegria tomou conta da vida dela. E para mim, acho que para os homens que tiveram a oportunidade de passar por isso, eu falei, mas como isso é possível? Não pode ser. A pessoa estava gritando, estava com muita dor até esse exato momento. Há um minuto atrás estava sofrendo tanto. E de repente estava falando, não sinto mais nada. Não sinto mais nada. Só sentia alegria, eu vi um sorriso maravilhoso no rosto dela. Como pode isso ser possível? E realmente, naquele momento, eu não entendi como que isso poderia acontecer. Pois é, dessa forma também é o amor e a alegria que Cristo nos dá. Ou seja, o fruto do Espírito. Para que ele possa ser completo em nossas vidas, devemos realmente reconhecer qual que é o nosso estado, primeiramente. Reconhecer o pecado dentro de mim e me esvaziar. Me esvaziar ao ponto de que esse fruto cresça. E aí sim, entenderemos qual que é a boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Vamos experimentar essa alegria que é Cristo Jesus em nossas vidas. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no carta de 2 Coríntios, capítulo 5, de 14 a 17. 2 Coríntios, 14 e 17. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou.
Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo descreve esses versículos, né, e nos mostra o conhecimento de que ele foi tão amado por Cristo que esse amor o constrangeu. Confesso que muitas vezes eu li esse texto e não entendi exatamente dessa forma. Eu entendia que Paulo tinha sido convertido e ele amou tanto o evangelho que esse amor o constrangeu. Mas de fato não. De fato, Paulo se esvaziou. O amor de Cristo, ele percebeu quão grande é o amor de Cristo para com a vida dele, que aí sim ele ficou constrangido. Então, esse amor de Cristo para conosco nos constrange. E somente dessa forma, quando nos esvaziarmos mesmo, para a gente poder entender realmente o fruto do Espírito crescendo em nossas vidas, somente quando nos esvaziarmos. E só assim poderemos experimentar Romanos 12:2. Experimentar em nossas vidas qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentarmos o fruto do Espírito e nos encher dessa alegria que não tem fim. Essa é a grande diferença da alegria que o mundo tem para a alegria que os cristãos têm. É uma alegria que não tem fim. Só que para isso precisamos reconhecer o pecado que habita entre nós. Certa vez, um pregador norte-americano chamado Paul Washer, ele contou uma historinha que eu achei bem interessante em uma de suas pregações. Dizia ele, em um certo campus de uma universidade, havia um jovem que era popular lá do campus. O cara era popular, conhecia todo mundo o conhecia, ele era o benquisto ali daquele campus da faculdade. E algum dia, alguém foi e falou de Jesus para ele. Imediatamente, esse jovem se converteu. E ele ficou convertido de uma tal maneira que ele ficou maluco. Ele saía no meio do campus pregando o evangelho, falando sobre o evangelho. Ele saía no meio das ruas falando de Cristo. E ao ponto de todos começarem a falar, caramba, esse cara ficou louco, né? O que está acontecendo? E as pessoas riam dele, enquanto ele, na sua loucura em Cristo, estava pregando. E ele tinha alguns amigos, né? E os amigos dele, um certo dia, o tirou daquele meio daquela multidão, no meio do campus, e falou, cara, o que está acontecendo? O que você está fazendo? Tá todo mundo achando que você perdeu a cabeça. E o jovem disse o seguinte, será que ele morreu? Ele morreu por mim? O que mais eu posso fazer? Eu estou agora amarrado ao seu amor. Eu não tenho mais escolha. Isso, irmãos, é o que deve acontecer conosco. O amor de Cristo deve nos amarrar a ele. Isso se chama santificação. Isso é santidade. Quando o amor de Deus, através de Cristo e o seu evangelho, nos constrange de tal forma que nos tornamos dele. E aí, seja o que for, aconteça o que for, estaremos alegres e em Cristo para todo sempre. Então, irmãos, entendemos agora, de fato, o que Paulo escreve na carta aos Filipenses. Né? Paulo em Gálatas, ele fala que, em Gálatas 2:20, fala que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo entregou por mim. Entendendo um pouco da personalidade de Paulo, a gente pode entender um pouco, voltando aqui em Filipenses 4:4, e vamos também fazer a leitura de Filipenses 4:10-13. Nesse momento, Paulo estava preso, estava em cárcere, em Roma. Não era para qualquer pessoa que você perguntar assim, que não entende, não vivencia o cristianismo, não entende qual que era o objetivo de Paulo, vai falar, esse cara tá maluco. Como é que ele pode estar alegre, preso? E para muitos cristãos também, pode falar, ou naquela época os romanos falam, poxa, conseguimos calar a Paulo. Tiramos a sua motivação, prendemos ele. Mas não foi isso que aconteceu. Paulo, não era mais Paulo que vivia, era Cristo que vivia em Paulo. E Paulo fala, uma carta que ele escreveu aos Filipenses,
capítulo 4, versículo 4, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como é que pode uma pessoa presa, sofrendo, em cárcere, falando para outras pessoas se alegrar? Certo momento, fazendo um comparativo não tão, sem comparar os sofrimentos de Paulo, lógico, mas nós estamos vivendo um momento, de certa maneira, tristeza. Mas é triste, realmente. Mas não o coronavírus ir embora, não a política se acertar, que é a nossa real alegria. Ou seja o que for, independente se o coronavírus vai embora, ou se o governo se entende, enfim, todas essas coisas que estão acontecendo nos tempos atuais, não importa. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Sempre no Senhor. Mais à frente, Paulo fala, no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que alegria ouvir essas palavras de um homem que, principalmente, estava sofrendo, estava preso, mas a sua alegria dependia do que estava acontecendo. Paulo dizia que o viver era lucro. A alegria dele estava firmada no Senhor. O fruto do Espírito que falamos anteriormente era vivo em Paulo, de uma forma completa, na sua forma completa. E a alegria dele transbordava. Não sei se todos conhecem, existe um cântico que cantamos, um hino que cantamos na igreja várias vezes, que chama Sou Feliz. Que ele tem uma estrofe linda, na sua versão em português, diz, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É uma maravilha, realmente, expressarmos isso ao Senhor. Porque, de fato, se vivenciarmos essa estrofe, realmente, que felizes, que alegres, sempre sou, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz, que alegre em Jesus sempre sou. Esse deve ser o nosso objetivo. Aí que deve estar firmada a nossa alegria, em Cristo Jesus. Não sei se vocês conhecem a história por trás desse cântico. Eu peço a licença e tomei a liberdade de trazer essa história para vocês, tá? É uma história lá de 1871. E é uma história, um fato verídico realmente. Foi vivenciada por Horatio Spafford, né? Spafford, ele vivia em Chicago, ele era um advogado de sucesso em Chicago e havia investido grande parte de sua fortuna, dos seus bens, no mercado imobiliário. Só que em 1871, exatamente, aconteceu um grande incêndio em Chicago. E esse incêndio acabou com praticamente todas as propriedades de Spafford. Praticamente tudo. Esse homem entrou numa tristeza profunda. Mas superou. 2 anos depois, Spafford decidiu que sua família ia passar férias em algum lugar da Europa. E havia um amigo dele que ia fazer uma pregação na Inglaterra. Então eles acabaram por bem, até para acompanhar, escolheu a Inglaterra como uma viagem. Só que a necessidade de cuidar dos seus negócios fez com que sua família viajasse primeiro. Spafford ficou e mandou sua esposa e suas 4 filhas irem à frente. Enquanto elas atravessavam o Atlântico, no navio a vapor, o navio foi atingido por uma embarcação de ferro, levando o navio a pique e tirando a vida de 226 pessoas, incluindo todas as suas filhas. As 4 filhas de Spafford faleceu nesse náufrago. Spafford recebeu a fatídica notícia quando sua esposa, que sobreviveu à tragédia, ao chegar a salvo na Inglaterra, ela enviou um telegrama com a simples mensagem: Saved alone, traduzindo, salva sozinha, indicando assim que havia sido a única sobrevivente da família. Spafford, então, viajou à Inglaterra. Passando pelo local exato onde aconteceu o náufrago, onde suas filhas perderam a vida, ele escreveu
4 estrofes maravilhosas. Eu vou ler para vocês essas estrofes que ele escreveu no original. O famoso hino que nós conhecemos, que é Sou Feliz, né? Em inglês, ele chama It is well with my soul, e quer dizer, tudo está bem com a minha alma. Bem profundo, né? As palavras de Spafford, escritas naquela viagem, após o náufrago de suas filhas, diz assim: quando a paz, como um rio, atravessa o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inunda, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe estar segura, que eu deixe essa segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor inteira, pois na morte e na vida, tu has de sussurrar paz para a minha alma. Senhor, é por tua vida que nós esperamos. É por tua vinda que nós esperamos. O céu, e não o túmulo, é o nosso alvo. Ó trombeta do anjo, ó voz do Senhor, esperança e descanso, abençoados da minha alma. Irmãos, quantas lições nós tiramos com essa história desse irmão há tantos anos, quase 2 séculos? Quantas histórias tiramos? E na versão em português, nós cantamos esse cântico como Sou Feliz, né? Se paz a mais doce vieres gozar. É uma melodia e uma letra muito bonita. Que de fato, vivermos a alegria de estar em Cristo, podemos de fato cantar com muita propriedade isso. Mas para que isso aconteça, irmão, para que possamos experimentar essa boa, agradável vontade de Deus, que o fruto do Espírito cada vez mais esteja forte em nós, possamos, numa situação dessa, é uma situação de tragédia, onde ele perdeu 4 filhas, uma situação de tragédia, ele ainda está alegre em Cristo Jesus. Isso não tem explicação. Isso não tem explicação para o mundo. Como diz na palavra, isso é loucura. Isso é loucura para o mundo. Essa é a verdadeira paz, a verdadeira alegria que Cristo nos traz. Independente do que aconteça, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz, que alegre em Cristo Jesus sempre somos. Obrigado, irmão. Amém.